Vamos ao nosso debate aqui. Nós recebemos o analista político Caio Mastrodomênico e também o advogado de Direito Internacional, Marcelo Fantin. Senhores, sejam bem-vindos. Antes, só para lembrar que você também pode participar aqui do Prós e Contras, nos acompanhe pelas redes sociais, entre no site da Jovem Pan, jovempan.com.br e vote na nossa enquete. Diante dos casos envolvendo violência em campanhas políticas, a política em si está perdendo o propósito do debate de ideias, sim ou não? A gente já tem um resultado parcial neste momento. Você está vendo ali, 60% sim e quase 40% não. Ali, daqui a pouco a gente traz mais o avanço dessa enquete. Bom, vamos lá. Sim ou não? Vamos lá. Quem tem razão? Vamos à opinião dos nossos convidados. Professor Caio Mastrodomênico, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Piotr. Boa tarde, colega. É um prazer enorme participar. Doutor Marcelo Fantin, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Piotr. Boa tarde, Caio. Prazer participar aqui também. Caio, começo contigo. Qual a sua opinião sobre esse momento político que nós estamos vivendo no Brasil? E se a gente pegar, por exemplo, o caso brasileiro recente e que chamou a atenção, obviamente, é o caso do presidente Jair Bolsonaro, então candidato que foi esfaqueado em campanha de rua em Minas Gerais. Lá há 4 anos, exatamente há 4 anos. Agora a gente vê esse caso em Nova York, tivemos esse caso também de Foz do Iguaçu. Mas, enfim, qual é a sua opinião sobre este momento que nós estamos vivendo? É importante que a gente avalie os casos de maneira bem separada. O caso que nós tivemos do presidente Jair Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, foi um crime de motivação claramente política, né? Nós tivemos esse outro caso que acabou de acontecer em Foz do Iguaçu, que, segundo a delegada, não foi um crime de motivação política, mas foi importante essa discussão porque nos trouxe a esse debate que estamos nesse momento. Então, isso que aconteceu agora em Nova York se aproxima bastante do que aconteceu aqui com o presidente Jair Bolsonaro e mostra que nós estamos atravessando um processo de intolerância durante esse período pré-eleitoral e também durante o período eleitoral. Nós tivemos agora, recente, segundo até uma matéria do Metrópolis de hoje, que o TSE criou um departamento, um grupo de combate à violência durante as eleições. E é bem interessante a gente avaliar esse movimento do TSE, porque ele foi baseado nesse movimento que aconteceu em Foz do Iguaçu, que não houve um crime de motivação política, porém, ele desencadeou esse grupo de combate ao crime de motivação política. Então, isso é muito interessante, porque é até o contraditório, e dentro deste grupo de combate à violência, o TSE acabou ali colocando outras iniciativas, como canal de denúncia de ataques de autoridades, ataque à liberdade de imprensa e até as urnas eletrônicas, acabou colocando outras coisas ali no meio. Mas, de fato, é que a gente está atravessando um momento aí onde candidatos opostos têm feito, sim, apologia à violência, como pudemos perceber o caso do ex-presidente e ex-condenado Lula, incitando ali movimentos como a CUT, a ir à Casa de Deputados, ficar ali ameaçando a família de deputados a votarem, fazendo pressão a votarem de acordo com o que eles entendem por certo, e isso, sem dúvida nenhuma, acaba acirrando os ânimos e só gerando mais violência no cenário violento que a gente já vive. A gente viu também recentemente o ex-presidente Lula agradecendo o apoio do vereador Maninho, que foi exatamente o autor, processado por tentativa de homicídio, inclusive, naquele caso de protesto em que havia um empresário na frente do Instituto Lula também. Ele agradeceu, ele chamou aquilo de um apoio. Nós estamos falando de um sujeito julgado processado por tentativa de homicídio, o que também é extremamente grave, é isso? Exatamente. Esse foi um caso também de um afago, né, de um apoio do ex-presidente Lula, do descondenado Lula, para um então criminoso que praticou um ato de extrema violência com motivação política. Mas o que muito nos admira enquanto população
é a imparcialidade da justiça brasileira no tangente aos candidatos. Então, nós temos aí ao que parece, uma preferência a determinados candidatos adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral, e isso é o que tem deixado os ânimos ainda mais acirrados durante esse processo eleitoral. Então, isso nada tem colaborado, a Justiça Eleitoral nada tem colaborado para a pacificação do processo eleitoral. Então, o que temos assistido, além dessa promoção de violência verbal por parte dos candidatos, nós temos visto a Justiça Eleitoral indo na contramão da pacificação através dessas medidas aí unilaterais que acaba tomando em prol de alguns candidatos. Doutor Marcelo Fantin, em outros tempos eu não iria lhe pedir como advogado se o senhor acha que um juiz deveria se manifestar fora dos autos, mas como juízes do Supremo e do TSE falam e dão entrevistas e fazem palestras, participam de conferências com muita frequência, nós tivemos recentemente este caso, está sendo investigado agora pela Polícia Federal, dessa encenação de um filme que não foi lançado ainda, em que, obviamente, ali o alvo é o presidente Jair Bolsonaro. Toda a cena mostra isso claramente. Durante uma motociata, ele seria assassinado. É exatamente essa a intenção, pelo menos das cenas que foram divulgadas até agora. A gente não viu nenhum ministro do Supremo dar uma entrevista, no mínimo dizendo que aquilo era um absurdo. Óbvio que talvez não vá se manifestar nos autos, porque precisa ser provocado. Mas, na sua opinião, por que chegamos a esse ponto, doutor? Olha, Piotr, na realidade isso vem acontecendo já há um bom tempo, né? Na realidade, nós temos aí as manifestações fora dos autos dos ministros do Supremo de uma forma totalmente não aceitável, no meu ponto de vista, eu diria, porque parece que eles buscam notícias, que eles buscam estar nas manchetes o tempo todo, e a gente percebe que em cada colocação, cada comentário, isso é feito de forma direcionada, isso tem um viés político, já que deveria não existir dentro de uma manifestação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ou mesmo do TSE, né? Qualquer tipo de situação que a gente é colocado hoje e existem os comentários feitos pelos ministros mostram que existe ali uma predileção. Então, como nosso colega agora falou também, as questões do que o candidato Lula, ex-presidente Lula, né, ex-condenado, fala, o que ele opina, a forma com que ele se dirige ao eleitorado é uma forma muito agressiva, ela é muito radical, e a gente não vê nenhum tipo de atitude, né, vinda dos ministros do Supremo Tribunal para coibir esse tipo de coisa, para realmente apaziguar a situação, que seria o ideal, faria parte do discurso, né? Eles fazem muito discurso sobre essa questão de apaziguar, de nós não temos essa violência, esse radicalismo, mas quando eles têm que demonstrar com atitudes, né, tomando a frente e realmente usando 2 pesos e 2 medidas para todos, né, a gente não vê isso acontecer. Né, a gente fica pensando assim, e se fosse o contrário? Se os governistas, de repente, fizessem um filme mostrando a morte do Lula, né? Será que isso não seria feito, levado ao pé da letra? Como nós temos outros casos aí do deputado Daniel Silveira, que falou certas coisas e até hoje enfrenta muitos problemas. Então, a gente não vê literalmente essa atitude real em prol, né, do apaziguamento, vamos dizer assim, da eleição. Isso preocupa bastante, porque como vai ser, conforme a gente vai se aproximando do pleito, né, nós vamos ter, com certeza, muitas questões aí para serem controladas, muitos tumultos para serem controlados, locais de votação, onde você vai ter pessoas, né, dos 2 polos ali, interagindo. Como que vai ser? Vão ser utilizadas os mesmos pesos e medidas para todos ou não? Né? Então, realmente, o fato dos ministros não terem uma postura isenta total, isso deixa a gente muito preocupado e muito desconfiado em relação ao que tem por vir ainda.
Porque a justiça, em tese, deveria ser este poder moderador. E, neste momento, ao dar evidências de que prefere um lado, ou, digamos, reclama apenas quando há excessos de um lado e não do outro, isso passa uma imagem ruim para esse processo de discussão política, é isso? A justiça nunca deveria tomar um lado, né? A justiça tem que ser isenta. Ela tem que ser o poder moderador mesmo, doa quem doer, em todos os lados, em todos os sentidos. E nós vemos aí, como eu já falei, há um bom tempo, nós temos aí uma predileção, né, nos discursos em audiências, discursos para televisão, enfim, comentários. Nós temos entrevistas que juízes do Supremo dão junto com opositores do atual governo, né, tornando isso uma questão bem clara, e nas opiniões, durante essas discussões, são muito diretos e vão nesse ponto de realmente escolher um lado. Tá, olhando para os fatos que temos, Caio, eu volto a você. Nós tivemos recentemente, porque se fala de um país polarizado, polarização política sempre houve. O que talvez aumentou nos últimos tempos foi quando o PT começou com o discurso de nós contra eles. O nós contra eles, a lógica de um lado contra o outro, do ponto de vista ideológico, isso sempre foi a polarização política que existe em qualquer lugar do mundo. Existe nos Estados Unidos, existe na Grã-Bretanha, isso sempre aconteceu. Mas, Caio, neste caso, esse nós contra eles, essa maneira quase indigente de entender o debate político, não foi aí que começou, digamos, esse espírito mais agressivo e até violento na política? De intolerância ao pensamento diferente? Sem dúvida. O Brasil, se nós formos buscar historicamente, desde a redemocratização, o processo de redemocratização, o Brasil ele sempre pendeu para o centro. O Brasil nunca teve um processo de dicotomia política tão forte, tão evidente como a gente passou agora. Então, a dicotomia que vivíamos, historicamente, é claro para todo mundo, vivíamos uma dicotomia entre extrema esquerda e esquerda, que era PT e PSDB. Então, nós acabamos ali acreditando, por um longo período da nossa história, que o PSDB era a nossa direita e o PT era a nossa esquerda. E com o passar do tempo, nós fomos entendendo que isso não era uma verdade. E fomos entendendo também o que era, de fato, liberdade econômica, enfim, todos os processos que envolviam uma política de direita. E nós caímos aí na realidade, fomos tendo mais acesso à informação. Então, de fato, nós tivemos que acordar para essa realidade. Os ânimos vão se acirrando à medida que a população vai ganhando mais acesso à informação, que não nos era dada anteriormente, né? O acesso à informação através das redes sociais também permitiu que a população ganhasse mais força e disseminasse para mais pessoas, que antes nós tínhamos aí 2 ou 3 canais de televisão, antes, quando eu digo, são 10, 12 anos atrás. Sim. Nós tínhamos aí 3 canais, 4 talvez, de televisão que tinham um grande poder de concentração de informação. Ao longo do tempo, isso foi mudando e a população hoje tem poder de buscar, na medida do possível, é claro, o que é verdade ou não, o que é uma informação correta ou não. Então, hoje, a população consegue discernir o que é, de fato, para ela uma verdade, o que não é, e ela consegue tomar as suas próprias decisões. E é fato também que, quando ela tem um maior acesso à população, à informação, essa população ela tende a se separar ideologicamente. Então, os ânimos eles começaram a se acirrar lá atrás, né? Começou essa dicotomia política entre PT e PSDB lá atrás, e depois, com o acesso à informação, essa dicotomia foi aumentando. O que a gente vê hoje, de fato, e nós não podemos negar, porque as ruas mostram isso, é uma realidade muito aumentada para o lado do liberalismo, para o lado da direita, né? Isso é inegável, as ruas mostram isso, né? A realidade descola da narrativa.
Nós temos pesquisas que mostram um desequilíbrio com a realidade, né? Mostram aí uma luta diferente do que a gente vive hoje em dia. Então, a nossa sociedade hoje está acordada, a população consegue enxergar de fato o que é a verdade, o que é mentira, e ela segue em busca de acreditar nos seus ideais. Tudo que a gente comentou aqui hoje, essa imparcialidade que ministros tomam, que eventuais tribunais acabam agindo e reagindo, a população enxerga, né? E a população vai cobrar isso, porque as pessoas que estão lá em cima, nos tribunais, nos cargos políticos, elas não podem esquecer em momento algum que elas representam as pessoas que estão aqui embaixo, que somos nós. Nós estamos aqui e nós colocamos, de alguma maneira, essas pessoas lá em cima. Então, eles nos devem respeito, eles nos devem obediência. Você concorda com esse ponto de vista? Eu, particularmente, vou me expor aqui. Se a gente olhar para os anos 80, esse país está sendo treinado, as pessoas estão sendo conscientizadas cada vez mais desde os anos 80, ou seja, da redemocratização para cá, inclusive pelo trabalho sério da imprensa desde então, quando tinha a preocupação em informar com qualidade, e isso foi a boa parte do trabalho. Agora temos discussões sobre posições desse ou daquele veículo, mas enfim, as pessoas estão sendo treinadas a qualificar o seu próprio entendimento da informação. Você acha que elas percebem o que é narrativa e o que é fato agora de uma maneira muito clara? E, claro, se revoltam porque elas também têm ferramenta para isso? Eu estou falando das redes sociais? Eu acredito que sim. Hoje em dia, as pessoas elas têm a capacidade de discernimento para entender, de acordo com os seus valores, de acordo com os seus ideais, o que é fato e o que é narrativa. A grande maioria tem essa capacidade, mas a gente também não pode subjugar as pessoas de acordo com o que nós pensamos sobre verdade. A verdade ela é uma só, né? Nós não podemos ser parciais de dizer que existem várias verdades. Não, existe uma verdade. Sim, eu posso concordar com ela ou não. E as pessoas também têm essa capacidade de discernimento, ainda que nós não concordemos com a verdade do outro. Marcelo, o questionamento é o mesmo para você. Por gentileza, doutor, qual é a sua opinião? Nós temos hoje essa autonomia maior das pessoas muito clara, e quando elas vêm, a diferença do fato para a narrativa que elas ouvem, seja de alguns poderes, de alguns juízes ou de parte da imprensa, elas vão lá e se revoltam e manifestam isso claramente pela ferramenta que elas ganharam com a tecnologia chamada redes sociais? Sim, claro. Isso é notório, isso vem acontecendo já há um bom tempo. E o que a gente percebe é que parece que certos veículos de comunicação e certos players aí dessa situação toda não admitem isso, não estão realizando essa nova ordem, essa nova forma de informação que chega ao público, né? E chega de uma forma automática. Então, antes dela ser filtrada pelos grandes veículos de comunicação ou direcionada, ela já chega ali crua para a pessoa, né, para a pessoa que está utilizando a rede social, está usando qualquer tipo de comunicação, ela chega diretamente de uma forma rápida, de uma forma sem maquiagem, e aí ela está apta a tomar suas decisões, a mudar a sua opinião, né, e realmente contestar, né, quando chega a informação de uma forma mais direcionada, vamos dizer assim, e isso está acontecendo e certas pessoas não estão entendendo isso, não estão vendo isso. Então, nós temos aí, por exemplo, você tem manifestações muito grandes para prol de de outro candidato, enfim, coisas nesse sentido, ou manifestações pífias, e aí você vê depois que a grande mídia pega e molda isso e manipula essa informação e quer enfiar a goela abaixo do consumidor final ali. Isso não acontece, porque depois você conversando com as pessoas, né, as pessoas expressando suas opiniões nas próprias redes sociais, elas entendem que aquilo ali não está de acordo com a realidade dos fatos. E aí a gente tem essa discrepância muito grande entre o que quer ser passado, o que quer ser colocado, né, para as pessoas e realmente o que a realidade está acontecendo. Então, com certeza, nós temos
essa discrepância muito grande hoje em dia, e quanto mais rápido eu acredito que esses players que eu falei, que eu mencionei agora, eles entenderem isso, né, e adequarem a narrativa, adequarem a sua forma de comunicação, né, eles vão conseguir sobreviver, vão conseguir retomar a confiança desse público, o que não vem acontecendo hoje. Então você escuta uma coisa numa grande rede de informação, né, e você já no primeiro momento você já questiona, você já duvida daquela informação. Marcelo Fantin, muitíssimo obrigado pela participação no debate. Caio Mastrodomênico, obrigado pela participação. Senhores, aqui no debate no Prós e Contras.